Mas em Bom, geral, assim, eu tô bem. Só tomei grog, por causa da pregabalina. Ele quer que eu tome aí por 15 dias. acho que é 15 dias de droga. Não, depois acostuma. Quando eu acostumar, tá na hora de parar. Ai, meu Deus. Aí começa outro problema. Quando você para, você fica irritado, você fica enlouquecido. É uma coisa de louco isso. Realmente remédio é uma coisa de louco, que conserta um lado e mexe com o outro, É né? verdade. Tem jeito. E eu Jorge, odeio esse remédio. mas tem que tomar neles. É. Fazer o quê, né? Faz parte. Pior que o remédio, não, sempre é ruim, né? Mas que é o que conserta, né? Interessante é isso, né? Jorge, faz a prece? Vai gravando. Pode ser. Não precisamos esperar a formação de um grupo espírita para a recepção de pessoas sãs. Vão chegar primeiros os mais infelizes. Vão contar as mágoas, às vezes até os seus crimes. Vem atrás de amor. A bondade de Deus não determina o extermínio de ninguém. Misericórdia, quero, não sacrifício. O Senhor nos pede misericórdia, não crítica, não preguiça. Estamos com uma doutrina de muito trabalho, então vamos trabalhar sem espírito de antagonismo, de aprovação. Aquele que vem até nós é nosso irmão, nossa irmã. Chico Xavier. Senhor da vida, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos, estudando a obra espírita. O Senhor sabe das necessidades nossas e ficamos agradecidos por tudo que temos, nós todos, recebido no dia a dia. Se há algum inconveniente, é porque hoje entendemos. É o merecimento, escolha nossa. Se vem os momentos de alegria, é o merecimento. Fizemos por onde? Que a sua paz seja extensiva a quem quer que seja, é irmão, irmã nossa de jornada. Que as tuas bênçãos se façam com cada um de nós, de agora e sempre. Vamos por aberta a reunião de estudo, em nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Elisa, é um prazer, tá? É um prazer ter você de Obrigada. Pois é, também. Obrigada, amigos. Obrigada Nossa. pelas Graças a Deus. orações, tá? Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. O empresário dela sou eu, tá? Depois nós vamos conversar sobre o cachê, tá? Ela não está aqui assim, não. Não é assim, não. Pelo amor de Deus. Vamos valorizar isso aí, tá? É mole? É mole, cara. Segundo se sabe, é o teu amigo preferido. Ai, que isso. Todos são meus amigos, todos são. Fiquei feliz também já de manhã cedo, quando você disse que estava caminhando já dentro de casa. É muito bom estou saber andando isso. devagarzinho. Graças a Deus. Tá Graças a ótimo. E as dores, Elisa? As dores passaram, graças a Deus. Graças a Deus. Agora é a recuperação. A recuperação é demorada. Mas Mas estou levando de boa. vai conseguir, vai conseguir. Essa foi menos evasiva do que a primeira, né? A primeira foi um sim. buraco maior porque teve que botar prótese. Essa foi menor. Essa foi a vídeo, né? Foi mais fácil. Uhum. Foi mais fácil, não. Foi menos invasivo. Isso. Menos evasivo.
Gente, hoje eu estudo o Livro dos Espíritos, nós estamos na pergunta 505. Né? Seu Roberto, só faz a leitura? 505? Sim, isso. Faço. Tá. Faço, pode deixar que eu faço. Tá, é porque eu pensei em tomar pregabalina de novo. Sim. Esse remédio é uma perseguição comigo. E E ainda você- tomei o grog ainda. E você deixou com a Lourdinha 2 ou 3 caixas de pregabalina. Não, mas era de 75, entendeu? Eu tô Ah, tomando sim. de 50, Ah, tá bom, então. tá? É porque já passei para o meu genro que tu usa pregabalina de 75. Marido da Não, Carla. eu tô doida para me levar a pregabalina, mas não tem jeito. Pregar ela em outro lugar, né? É. Eu já teria pregabalina para ver se não tomava mais, mas não tem jeito, gente. Mas eu tô tomando a de Boa noite, 50, Nê. que é menos. Boa noite, Nisso. Bom, quando puder começar, Fran, você pode falar. Vamos lá. Vamos lá. O Livro dos Espíritos, o estudo da noite de hoje, de Allan Kardec. Nós estamos na intervenção dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 9. Pergunta 505. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Bom, olha só Kardec. Para ser Kardec, comentado, como sempre, bastante comentário. Kardec, na pergunta 504, a pergunta que ele fez, poderemos sempre saber o nome do espírito nosso protetor ou anjo da guarda? Então, ele faz essa pergunta e os espíritos respondem. Como quereis saber nomes que para vós inexistentes? Supondo que espirituais que conheceis, ou seja, e fala sobre a desnecessidade, né? Não há necessidade da gente saber o nome dos nossos anjos guardiões, nossos espíritos protetores, etc. E nós podemos muito bem viver sem saber isso. Nós até contamos aquela história lá do Divaldo com a Joana, etc. Né? Mas essa pergunta aí já muda também. Bom, mas já que, olha só como Kardec era observador, mas já que, né, eles não podem dar não se importam em dar um nome ou não, como tem uns que faz questão. Nós comentamos já uma coisa, né? Nós comentamos semana passada bastante coisa dessa pergunta, né? Mas a gente está vendo aqui que, olha só, a pergunta em si, pô, nós contamos o caso do André Luiz, que surgiu para o Chico. O Chico, qual é o seu nome? Aí ele fala, qual é o nome desse rapaz que está dormindo aí ao teu lado? André Luiz. Ah, então meu nome é André Luiz. Quer dizer, não há essa necessidade de saber o real nome dos espíritos. Mas tem uns, né? Vamos supor que eu vou para a mesa mediúnica, né? Supondo que eu tivesse mediunidade ostensiva, chega um espírito, ó, escreve aí. Final da mensagem, Emmanuel. Ele fez questão, né? Que ele poderia chegar. Eu estudando, não ia perguntar o nome dele. Se ele não quisesse dar o nome, o que eu iria botar? Um espírito amigo. Somente isso. Não, o médium que também se estuda, também sabendo que não há essa necessidade, se o espírito não quiser dar o nome, e aí já é outra visão que nós não comentamos semana passada, né? E é outro problema. É esse problema aí, que é uma coisa perigosíssima dentro de uma casa espírita, de uma mesa mediúnica. É essa questão do espírito fazer questão de falar que ele é o fulano, que ele é o tal, que ele é o bambambam. Bam, bam. Isso é muito, muito problemático. Isso vai acarretar um monte de males, né? Principalmente para o médium que está recebendo isso aí. Então, aconselha-se sempre o médium prestar atenção também quanto a isso. Né? Nós somos, conforme falou o Paulo, cercado de testemunhas. E as testemunhas, uns querem o nosso bem, outros não querem. É assim que funciona o negócio.
E por quê? Vai mexer aonde isso? No ego do médium. As pessoas que estão ao redor também vão se sentir, nossa, olha só quem está visitando nossa casa, e é um fulano que recebe. Já passa a haver aí um começo de uma idolatria. E assim por diante. É tanta coisa que vão surgir aí vai, né? Nós estudamos que a obsessão se processa de 3 formas, né? E a segunda forma, já na classificação, na colocação de Kardec, que é a fascinação, né? A fascinação é um tipo horrível, tá? Terrível de obsessão. Boa noite, Consuelo. É horrível, é um tipo terrível, porque o médico passa a se sentir melhor que os outros, né? Passa a se sentir até assim, eu sou o tal, os outros dependem de mim, e assim vai por diante. Nós já conhecemos bem essa história, só estamos repetindo. Isso aqui nós já ouvimos muito isso no estudo da doutrina espírita, em vários lugares, várias pessoas. Então, Kardec colocou essa pergunta, lógico que tem outros modos de viver que nós também vamos comentar aqui, né? Para nós, essa pergunta passa a ser uma orientação para a gente. Não é somente a resposta, não. A própria pergunta já é uma orientação. Quantas vezes nós já vimos isso acontecer? Fala, Jorge. Então, essa aconteceu há algumas semanas, o caso do Divaldo. Quem lê a mensagem, logo de cara, na frente, vai se observar que não procede Divaldo Franco. Alguém é igualzinho que também procede. Essa daí descobriram de onde foi a fonte. Foi uma jornalista da Bahia que disse que o Kardec era racista. E ela fez uma apanha. Oi? Tá bom, pô, a discussão isso aí agora. Mas, fala. Mas enfim, aí o pessoal do movimento mesmo espírita começou a fazer uma análise da mensagem. Porque o Kardec pede, como você acabou de citar, né? Se o espírito faz questão, dependendo do caráter, óbvio, do médium, que o médium precisa ser conhecido, né? As pessoas no centro o conheceram, e se o espírito, porque um espírito de ponta, como você citou o Emmanuel, ele não vai fazer questão de pôr o nome. Você falou um amigo. É por aí, é sempre por aí. Mas quando o médium, é que você falou, isso é perigoso mesmo. Ele se acha, né? Aí é o perigo. Portanto, eu não me lembro qual é o item. Também tem a revista espírita, eu ouvi, não peguei qual a data, o mês, ano, tá? E também não consegui, eu não lembro, no livro dos médiuns, que orienta-nos a analisar bem a mensagem, né? Analisá-la bem. O Kardec orienta isso. Leia, analise. Porque na mensagem atribuída ao Divaldo, que diz assim, só vou começar só esse pedacinho. A Terra está correndo perigo e que os espíritos superiores não estão conseguindo acesso ao homem. Os espíritos superiores chegam aqui a hora que quiser. Pode ter o problema que for, mas quem cria o problema, na verdade, aí agora entra eu aqui, ó. Somos nós que fechamos as portas. Eu entendo assim. Então, muitas pessoas ainda não... Desculpem, não vou jogar pedra no telhado de ninguém, mas muitas pessoas ainda não atentaram para a veracidade desses fatos, para separar uma coisa da outra. Antes eu também caía no emocional. Eu ia ali, opa, procede. Hoje eu não vou, não. Não. Porque vamos dar com burro na água mesmo. Só isso que eu gostaria de acrescentar aí.
É isso aí. Eu ia até comentar agora sobre essa questão. O médium, quando quiser ver se o espírito é o tal mesmo, se é o Emmanuel, é o teor da mensagem. Né? O Emmanuel é um espírito, eu estou dando exemplo Emmanuel, mas pode ser qualquer um outro também, Joana, André Luiz, tem vários aí. Fala, Emmanuel, o Emmanuel consegue colocar numa página, se nós fôssemos escrever para aquela página, um livro. Ele consegue sintetizar de uma tal forma, um negócio tão completo, tão tipo, fechado, que não tem. Né? Quem pega o livro nos domínios da mediunidade e lê o prefácio do Emmanuel, o Haroldo Dutra sempre fala isso. Os prefácios do Emmanuel, se tomar cuidado, é melhor que o livro, gente. É muito. Né? Então é o seguinte: vamos receber a mensagenzinha, psicofonia, psicografia, vamos ver o teor. Vamos ver o teor que vai dar para realmente a gente, né, ver realmente é um espírito. Porque o fato do nome já começa a pesar para esse espírito, fazer questão de dar um nome. Né? Bom, alguém mais quer comentar sobre isso? Que eu já vou mudar já outra visão sobre o mesmo assunto. Só um pedacinho. Eu me lembro, eram as mensagens apócrifas. Eu estou procurando aqui. Capítulo 29 ou 30, né? É do Livro dos Médiuns? Livro dos Médiuns, capítulo 30. 29 ou 30. Mensagens apócrifas, livro do médium. Deixa eu ver o índice aqui, então. Pelo índice você vê. Né? 29, Sociedade, Piriri, Pororó, Pororó, 30, Isso aí, Afrânio, a gente conversou sobre isso na aula passada, lembra? O peso do nome. Aquela coisa da vaidade do eu tenho que botar um nome, porque as pessoas querem saber o nome de quem passou. E quando você bota um irmão, as pessoas ficam decepcionadas porque elas queriam um nome. E principalmente nas terças-feiras, que as pessoas querem receber mensagens dos seus entes queridos, e às vezes a mensagem vem e não tem nome. E aí fica todo mundo decepcionado, do dirigente aos assistentes, entendeu? Porque tem que ter um nome. Então, acho que essa cobrança acaba gerando na gente uma iniciativa de botar um nome. Entendeu? Que não é correto. Né? Não é correto. A gente sabe que não é correto. Então, se não vem um nome, você não bota um nome. Então bota assim, mensagem do sorveteiro. Pessoal, aqui sorveteiro, lá do sem nome. Eu nunca pensei nisso. Não, mas isso é sério, porque gera uma cobrança em cima de você, que você tem a obrigação de botar um nome, entendeu? E isso não existe, não pode existir. Por isso que muita gente abandona a função, entendeu? Isso aí ainda tem muito do igrejismo de nós, entendeu? Dos milênios dentro da igreja, né? Dentro da igreja a gente só se satisfazia, né? Sobre essa questão aí do nome, né? Fala, é capítulo... Fala. É capítulo 31. Só ler um parágrafo, o Kardec diz aqui, ó, assim, ó. No 31 é uma notinha. Diz assim, ó, de fato, a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo que vem do mundo invisível sob o palio de um grande nome é que anima os espíritos embusteiros. Aí ele continua, né? Quem são os espíritos embusteiros? São esses levianos aí que tem um nome, gostam de tomar um lugar do outro e dá o nome. E as pessoas que, por exemplo, aqui na Apócrifa, o Kardec diz, Fenelon, a gente sabe que Fenelon foi um padre, foi um cardeal, filósofo. Será que o camarada também que deu a mensagem, será que a pessoa que está ali sabe que ele foi um filósofo? Ligado à Igreja Católica? Também. Não é isso? É um negócio, é um assunto... Né? É um assunto realmente interessante. Eu falo que essa pergunta... essa pergunta em si é um assunto
Então, nós vamos ter outra vertente daqui a Eu pouco. vou fechar aqui. Né? Deixei. Ó, Deixei. a Elisa falou agora esse negócio e me lembrou da história do igrejismo. Tá, nós participamos disso, que nós não somos espíritos que nascemos ontem, estamos no planeta há muito tempo. Tá? E, muito bem. Olha onde nós chegamos, tá? Há um milênio atrás. Na Idade Média, teve uma época que houve uma correria, um pouquinho antes das cruzadas, um pouquinho depois, uma correria atrás de relíquias para a igreja. Vocês já ouviram falar nisso? Uhum. Eu não ouvi falar porque eu vim de Sírio, agora que eu estou aqui. Desculpe. Isso é para o povo igual a gente. Então, o que é a relíquia? Havia uma correria para, assim, quem tem aí a camisa de Santo André? Né? E era pior, aí, eles queriam osso, queriam isso tudo. Não, vou chegar no osso, calma. Vou chegar lá. Aí tal, queria a espada, queria o cetro. Mas aí, Elisa, quando chegava no osso, o osso houve uma obsessão tão grande por esse negócio que corria muito dinheiro isso. Corria muito PP, isso não era gratuito, não. E, de repente, o próprio pessoal que estava fazendo essas corridas das relíquias, né, descobriram que tinham 17 cabeças de São João Batista. 17 cabeças, que ele foi degolado, não, o resto do corpo ninguém achou, não. Mas acharam 17 cabeças para ele. 17 cabeças. Foi ali que eles começaram, né? Eles começaram a se tocar e, peraí, nós estamos no... Eles mesmos se tocaram, estavam num processo, não todos, é lógico, mas os mais sensatos, né? Se tocaram que estavam no processo obsessivo. Né? Que esse negócio de catar osso, catar dedo, catar ceto, catar roupa, não tinha nada a ver. Que todo mundo estava se aproveitando disso. Né? O pessoal ia lá para o Oriente Médio, voltava com a cabeça debaixo do braço. João Batista, essa aqui é de Pedro. Né? A igreja tinha o nome Igreja de São João Batista. E queria botar um pedaço de São João Batista lá, para venerar, etc. Né? Tem muito a ver isso aí com a gente hoje. A gente quer uma prova material. E um nome, nesse caso aí, conforme nós vemos na pergunta 504, tem muito a ver com essa questão nossa do material. Né? Desculpe. Tem muito a ver. Essa questão das relíquias foi o máximo na época. Né? E muita gente está aqui no grupo, que eu não vou falar o nome, correndo atrás de osso, lá nos países lá da árabes, tá? lá em Israel, tá bom? Mas não vou falar o nome, não. Alguém mais quer comentar alguma coisa? O senhor Roberto saiu? Será que a internet dele está ruim? Até para poder enriquecer, enquanto o Roberto não entra. Por exemplo, eu ouço vocês falarem que eu não sei a profissão da Consuelo. A Elisa também acho que tem conhecimento, acho, na área de química. Eu não sei, mais ou menos isso. É física, né? A Consuelo acho que é a área psicológica, uma coisa assim. Então, aí, vamos lá. Eu estou desencarnado, né? Eu sei que, como desencarnado, eu sei que elas têm essa profissão. Aí, o boneco aqui, né? Para poder criar mal-estar no ambiente, eu posso, né, me enviar uma mensagem e que não tem nada a ver e atribuo, digamos, né? Coloco o nome de uma das duas e não tem nada a ver com o que elas, né, na profissão, que elas lidaram, que vai falar de determinados assuntos e que não tem nada a ver. E a gente, quer dizer, as pessoas que não procuram esclarecer, se vou usar assim esse termo, e ficam, né, boiando, aceitando de uma forma sem o raciocínio, a fé raciocinada, né? Que a gente que não é comentado por todos, falado por todos, sem um raciocínio, aceita tudo de uma maneira bem light e vai passando muitas coisas por baixo da ponte que não era para passar. Bom, alguém mais quer comentar?
Agora vamos ao outro lado que eu estava falando, né? A gente tem que ver também o seguinte. Às vezes, tá? Por exemplo, no livro dos Domínios da Mediunidade, quando acabou lá a sessão mediúnica, a senhora Roberta aí, Voltei. acabou a sessão. Isso. Beleza. Quando acabou a sessão mediúnica, o André Luiz estava no recinto, né? E, de repente, começa a prece e tal, e duas médiuns encarnadas, uma vê umas crianças brincando no parquinho, né? A outra vê uns idosos tomando banho no riacho, aquela alegria toda. E o André Luiz até falou, essas duas médias estão encafifando aí, estão ficando lelé da cuca. E o mentor fala, o mentor do outro fala, não, André, nada disso. Foi criada, plasmada essas imagens, para que o grupo está a fim de fundar um asilo e um orfanato, para incentivá-los. Bom, o que é que tem a ver isso com a nossa pergunta também? De repente, há um grupo espírita também, ou vários, que podem estar fazendo um trabalho legal, ou um médium mesmo também em particular, mas está um pouco desanimado, um pouco assim, receoso, e pode vir um espírito que ele não pergunte o nome e falar, ô, fulano, eu sou o Emmanuel, tá? Estou participando do trabalho com vocês e dá-lhe o nome dele. Ou alguém mandado por o Emmanuel, por o Dr. Bezerra. Quantas mensagens a gente não vê por aí, mensagens boas, que quem traz é alguém que se fala Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra também não vai estar, né, tem muito o que fazer, não vai estar em 500 grupos espíritas ao mesmo tempo. Né? Ele tem a equipe dele, que é grande. Né? A última vez que eu vi o Divaldo comentando, diz que só médicos espirituais já tinha para mais dois. Eu ouvi isso lá no Colégio Militar em 1990 e pouco, 2000, tá? E só médicos, naquela época, já tinha mais de 2.500 médicos ao comando dele, né? E estava não só no Brasil, nas Américas e também na África. Quer dizer, o Dr. Bezerra já tinha uma super equipe naquela época. Nós estamos falando de 30 anos atrás, né? 90 para 2020, né? 30 anos atrás. Então, algum mensageiro dele, né? Alguém, se ser médico também não, alguém que está sob, né, o comando dele, pode muito bem vir aqui, passar uma mensagem incentivadora e usar o nome dele. Eles também fazem esse trabalho. É um trabalho de incentivo, é um trabalho para assim, a esperança, aumentar a nossa esperança, nos dar mais fé. Não, eu não estou fazendo a coisa correta, assim, tal, mas a gente sempre vendo, né, pausando, olhando bem a mensagem. Isso também é muito importante. Né? Aí nós vamos constatar que realmente, se a mensagem só vem falando bem, incentivando o bem, o máximo que pode acontecer é isso. Não é o doutor Bezerra, mas ele que pediu alguém para ir lá incentivar a gente, dar uma força. Porque, às vezes, realmente parece, né, que como é que fala? A cruz está pesada. Isso é para qualquer um de nós. Eu estou falando nesse caso desse tipo, de um trabalho, mas pode ser, conforme eu falei, pode ser uma coisa individual, uma pessoa que está com uma doença, que está passando por alguma. Tá, isso é para N situações, tá? Não é para uma situação só, não. E, às vezes, realmente, nós somos os famosos, né, fracos na fé. Infelizmente, nós ainda não estamos bem fortalecidos. Principalmente que agora nós estamos aprendendo que a fé tem que ser raciocinada. E isso nos torna, por incrível que pareça, um pouco mais frios na fé. Porque antes, é que nem a mensagem que Kardec fala aí, naquela euforia acreditava em tudo. Nós também éramos assim. Ainda somos assim. Algumas vezes a gente cai ainda, né? E a fé raciocinada, que é justamente ter o material na mão e ir analisá-lo, né? Isso aí é que nos ainda embrutece em relação à própria fé. Né? Que a gente acaba raciocinando demais e às vezes até se perde. Mas isso tudo é fase, são fases. São fases. Até a gente ter aquela certeza, aquela confiança mesmo, e não vai precisar de mensagens grandiosas, não é lógico. Sempre é bom ter o incentivo. Tá? Então, é uma outra visão que também temos disso aqui, que tem mais a ver até com a resposta. Essa visão. Né? Que o que nós falamos antes não tem muito a ver com a resposta. Porque nós falamos uma coisa que é
dentro do centro espírita, infelizmente. E na época de Kardec, eu já falei, houve aquele problema de um senhor que era advogado, que tinha uma senhora média ao lado dele, mas recebia Jesus, Maria, né, tomando café lá no chá das 5, e Kardec ficou encafifado com isso aí. Né? Muitas coisas foi em razão disso que Kardec fez essas perguntas. Né? Aí, bom, eu acho que o seu Roberto, o Jorge, a Elisa talvez também já tenham imaginado de quem eu estou falando. Recebia Maria, José, Pedro, Paulo, qualquer um que você quisesse, as obras dele estão aí. Você sabe do que eu estou falando? Rostang, gente. Então, ele não era médium, ele tinha a médium, eu esqueci o nome dela. A Rostang não era médium. Ela recebia as mensagens, ele catalogava, fez aquele trabalho. Né? Ali todo mundo tinha que ter nome. A Ruth Jafé? Não. A Ruth é é a segunda fase do Kardec. Segunda fase dos Espíritos. O Kardec usou de 4. As 2 meninas, Júlia e Carolina. As 3 meninas. Depois vem a Ruth, que era judia. Ela era judia, tá? A Ruth. E depois vem a Hermance Dufour. São as 4 que Kardec utilizou. Quer dizer, não só elas 4, não. Tá? Vários outros e outras, né? Que a Revista Espírita nos mostra, né? Vários outros médicos. Né? Mas essas 4 aí trabalharam muito no Livro dos Espíritos. Né? Foi a primeira edição, 507 perguntas, e a segunda, com 1019. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa da pergunta? Dentro de uma casa espírita, aqueles que têm conhecimento, conforme nós estamos comentando agora, e acontece um fato desse, é um risco que o médico está correndo, que dá nome, de ridículo, né? Porque nós não, talvez eu não iria, não fosse pensar nada com relação àquilo, ficaria na minha. Né? Mas tem outros que, mas que ridículo esse camarada ou essa mulher fazendo uma coisa dessa. É um risco que o médium está correndo de desmoralização, né? Desmoralização própria, porque quem conhece isso, quem sabe isso, não dá nem importância, mas tem outros que não têm o mesmo pensamento, né? Que fazem crítica e comentam e debocham. É um risco. Infelizmente, né? Mas essa história que o senhor falou, isso é que o senhor falou, tem uma história do tal o Julinho, foi um grande médico lá em Vitória. O Julinho recebia espíritos elevadíssimos. Uma vez o Chico foi lá em Vitória, no seminário, sentou ao lado do Julinho, o Julinho recebeu uma página, e o Chico recebeu também, o Chico comentou da página dele, depois olhou para o Julinho, e aí, você não vai ler essa página que está aí contigo? É para ler. Aí o Julinho, posso? O Chico, pode, mas o Espírito falou que é o Emmanuel. Aí o Chico, é o Emmanuel. E leu a página, era o Emmanuel. Quer dizer, o Julinho até se retraiu, olha só a consciência dele. Né? Ele viu que a página tinha um teor legal, né? Mas ele se segurou legal mesmo. Quer dizer, é isso aí, seu Roberto. Eu acho que o Julinho, se fosse ler a página, se o Chico está ali, ia botar um amigo, um espírito, né? Com certeza. Sem dúvida. Na realidade, é isso aí. A gente às vezes quer né, se mostrar o tal, né, o maioral, e acaba caindo nas nossas armadilhas, que é essa aí que o senhor falou da questão de botar o nome e acabar. Né? É uma armadilha que nós criamos para nós. Na dúvida, não ultrapasse um espírito amigo, um protetor. Né? No Evangelho não tem um espírito protetor e não dizem que era Joana? Dizem que ela é não Joana. fez. Quantas mensagens ela traz dentro do Evangelho e nunca citou o próprio nome? Né? E quantos é um espírito amigo, dentro do próprio Evangelho, um espírito amigo, um espírito protetor? Então, eu acho que não tem necessidade. O importante é o teor. Israelita. Hein? Tem lá logo no início, um espírito israelita.
O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quem é ele? É o teor da mensagem. Gamaliel? Bom, e várias mensagens que não tem o nome embaixo da mensagem na íntegra. A importância da mensagem. Né? Você falou no Grande Ribeiro, o Júlio, teve um congresso lá em Brasília, o Divaldo estava do lado. E ele também, da mesma forma, da maneira que ele procedeu lá no Espírito Santo, procedeu lá em Brasília. Ele recebeu a mensagem que era assinada pelo Kardec, porque a mensagem é essa, que o espírita não conhece a doutrina espírita. Ele pegou, dobrou e botou de cabeça para baixo. Aí alguém chegou, cutucou o Divaldo fala para ele aí, lê aí que é o Kardec, a mensagem do Kardec. Isso está no livro, eu não sei se é Ceareiros de Volta, eu não sei se é esse livro, alguma coisa assim. É por aí. Bom, alguém mais quer comentar? Então, senhor Roberto, vamos ler a pergunta e a resposta agora juntos, né? Perfeito. 505. Pergunta 505. Os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? Não. Muitas vezes, os que os dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na Terra e, amando destes, respondem ao vosso chamamento. Você falou isso agora do próprio Bezerra, né? Fazeis questão de nomes, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinadas missões, não costumais mandar que o outro, por quem respondeis, como por vós mesmos, obre em vosso nome. Quantas vezes a gente não pode, né? Fazer uma coisa, fulano, pô, tu vai passar lá, quero um galho para mim. Pô, mas tem que ser uma coisa, não, uma coisa séria, tem que ser você. Em você eu confio. Isso não acontece com a gente? Pedir um favor a um amigo, um conhecido, para uma coisa, né? Para brincadeira a gente não faz isso, é lógico. Então é isso aí. Nós está falando aqui, fazer questões de nome. É o que nós comentamos na semana passada, né? A questão do mundo de formas. A gente faz muita questão de estar ainda de tudo. Nós precisamos da questão espaço-tempo e assim por diante. A gente precisa de uma coisa mais concreta, né? O mundo das formas exige coisas concretas. Mas é isso aí. Eles também podem mandar outro usar o nome deles. Mas veja bem, estamos falando aqui, essa resposta aqui é para questões mais elevadas, né? Questões que mais, assim, com mais seriedade, tá? Não é o geral essa resposta. Por isso que nós fizemos, né? Semana passada comentamos um pouquinho, hoje mais um pouquinho, e agora sim, nós seguimos a linha da resposta do Livro dos Espíritos, né? Que é para incentivar a confiança, a fé, para tudo isso que nós precisamos realmente. Tá? Nós ainda não conseguimos andar com nossas pernas, essa é a grande realidade. Alguém quer comentar aí essa resposta? Eu quero fazer uma perguntinha, seu Afrânio. O senhor falou Julinho do Emmanuel. Eu estou perguntando atrasado porque eu não consegui ativar meu microfone. Estava Emmanuel e o outro médium chamado Julinho, né? O Emmanuel não, o Chico. Emmanuel deu mensagem para os dois. Ele deu mensagem para os dois. Aí o outro médium ficou meio constrangido porque Emmanuel é o mentor do Chico. Não tem dono, né? Mas olha aí, a gente, na nossa concepção, acha que o mentor do fulano só para o fulano que pode trabalhar. Não é bem assim. E foi isso aí. O Julinho ficou constrangido. Tá? E aconteceu 2 vezes, uma com o Divaldo também, que o Jorge trouxe para a gente. Na realidade, os médios que começam a se desenvolver, ou que trabalham, né, eles têm que se despreocupar de quem foi o médium que recebeu a mensagem ou quem foi o espírito que deu. São 2 coisas muito importantes. Porque tem gente que recebe a mensagem e fica querendo saber quem foi o médium que recebeu. Não importa. O que importa é a mensagem, né?
Exatamente. Aí entra aquela questão que nós falamos antes também, da idolatria. Ah, o médium fulano que é um médium bom, então tomar passe. Eu só quero tomar passe com fulano. Olha, quem está o passe não são os encarnados, não. Os encarnados são instrumentos para fornecer energia pesada, né, o nosso fluido pesado, para que venha o fluido do alto e possa penetrar nos pacientes. Nós somos simplesmente instrumentos no passe. Mas tem gente que acha que o médio tal, o médio fulano, a médio cicrana, que são os bons para o passe. Não tem nada a ver. É a mesma coisa isso aí, de querer o nome do médico, querer o nome do espírito. Né? É uma questão assim de, né, de falta de estudo. Essa é a grande realidade. A pessoa não entende a doutrina, mas tudo bem. Está lá, pelo menos está lá, já é uma grande coisa. Né? Tudo bem, dona Lourdes? Bom, senhor Roberto, vamos para 506, né? 506. Pergunta 506. Na vida espírita, conheceremos o espírito nosso protetor? Quer dizer, eu desencarno. Cadê o Afrânio? Morreu. Né? Aí chego eu, lá no meio daquele umbral pesado, levando chute, lama na cara, aquela confusão dos diabos, né? Tá lá o meu mentor. Oi. Eu quero fazer uma pergunta aqui para essa resposta, para essa pergunta aí. Qual é o livro espírita que nós lemos? Nós lemos vários livros que há desencarne de espíritos medianos, espíritos, né? Espíritos elevados. O Obreiro da Vida Eterna, o último espírito que desencarna, Adelaide Câmara, é um espírito elevadíssimo que estava encarnado entre nós. Depois ela até ela tinha um nome assim, não, ela usava um pseudônimo, Aura Celeste. Tem muita coisa da Aura Celeste na literatura espírita antiga, né? E o Chico recebeu muito coisa dela. Muito bem. Qual o livro espírita que aparece o anjo de guarda de um desencarnante para acompanhar ou estar junto a ele, dando um oizinho para ele? Oi. Alguém conhece algum livro desse que fale isso? Eu acho que nem na obra, a obra espírita não existe. Nem na obra desses caras que estão aí para vender livro, que se dizem espíritos, eu acho que não tem. E é bem capaz de eu estar dando uma ideia, hein? Acho que eu estou dando uma ideia. De repente, semana que vem, sai um livro daquele assunto nosso. Tinha lá um anjo de guarda esperando o cara que desencarnou. Então, a pergunta é essa aí. Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? Em primeiro lugar, nós temos condições psíquicas de conhecer esse espírito elevado? Claro que não. Nós podemos... No ambiente vibratório que nós vivemos, ele tem até dificuldade de se comunicar conosco, de falar alguma coisa para nós, de se apresentar para nós. A vibração nossa é muito baixa para eles, muito baixa para eles. Eles podem ultrapassar essas vibrações, mas eles não vão ter muito trabalho, mas vão ter muito trabalho. Né? Aquele alíviozinho que a gente sente de vez em quando, né? São as vibrações deles chegando até nós. Né? Isso aí, Roberto. Exatamente. Mas fala, Jorge. Eu não sei se é no mundo maior aquele caso, no Centro Espírita, você falando na aula Celeste, no Centro Espírita, eu acho que nós já estudamos já essa passagem. Aconteceu, foi o fenômeno que houve, a questão do problema anímico. Era um médico da casa, né? Você começou, eu pensei que você fosse enveredar por ali, né? Aí você falou das crianças, e se alguém plasmou a ideia. Oi? Oliveira. Esse Oliveira você pensou. Encarnou. Esse aí é o que você falou há poucos momentinhos, né? Há poucos minutos atrás. Não, esse que eu estou falando. Não. Esse você está falando na Oliveira, que desencarnou e o pessoal pediu para ir lá falar com ele? Ah, tá. O médico. Pode falar. Então, eles iam botar lá pode ter um hospital. E a médium, é isso que o Roberto está comentando aí, que a médium lá,
ela não tinha o conhecimento, porque ela nunca foi médica. E ele encontrava uma dificuldade enorme em comunicar-se com ela, para passar a informação a respeito, né, digamos, olha, o centro cirúrgico para ser montado assim, 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 assado, uma ideia, eu estou chutando, tá? E ela não tinha esse conteúdo. Então, mais à frente, se eu não me engano, na questão vibracional, as entidades amigas, eles chegam até um ponto. Nós temos que fazer a diferença para chegar a esse ponto, para poder haver, digamos assim, um encaixe da ideia, uma ideia mais limpa, mais clara, a mensagem vir mais clara. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer. Vamos lá na escala de 0 a 100. O médium que fica de 50, de 0 a 50, esse é descartado. Agora, tem outros que têm uma média acima de 50, 60, 70, 80, o que está mais ou menos na escala de 90, que tem uma boa vibração, né? Uma criatura que se preparou, fez por onde, é esse daí que vai ser utilizado. Né? Aí, o que gera também transtorno nas casas espíritas, que chega alguém novo e quer dizer, já veio de uma outra casa e tem uma pessoa que tem bom sentimento, está na escala de 90, chega a primeira vez e gera ciúme e melindres lá entre as pessoas. Chega um cara que fica, isso é animismo, isso daí é mentira, que é isso, que é assim, é assado, e gera um bafafá da gota. Desculpa que enfeitei o pavão, mas... Eu acho que é no livro Voltei, logo no início, que o irmão Jacó, naquela ânsia de que vou desencarnar, vou me comunicar, ele fala na dificuldade que os médios têm para receber comunicação e mensagem de espíritos, né, considerados bons espíritos. Acho que é no irmão Jacó que ele faz esse comentário. Fala. O André Luiz ficou 700 dias ao lado do Chico para pegar o dementizante, sabe? Ô, Jorge, o livro é no mundo maior, tá? É no mundo maior. É no mundo maior, é o mundo maior mesmo, né? Que a médica quer pegar, o médico está com dificuldade, mas ela é esforçada e tal. Ele elogia ela até, né? Bom, nós bem sabemos da dificuldade que os espíritos têm em se comunicar com a pessoa semi-analfabeta ou analfabeta. Eles se comunicam, mandam mensagem, mas eles sentem dificuldade da diferença do analfabeto ou semi-analfabeto para aquele que já tem uma instrução. A gente sabe disso, os livros falam que eles sentem essa dificuldade dessa comunicação, né? Uhum. Bom, então vamos lá. A pergunta é: na vida espírita, ou seja, quando nós desencarnamos, reconheceremos? Bom, primeira coisa, no mundo espírita, existem as equipes. O anjo de guardião, ele não é responsável por equipe de desencarne. Nós lemos isso no livro Obreiros da Vida Eterna. Existem as equipes de desencarne. Né? A rapaziada do Serol. Né? O Jerônimo é um, o André Luiz acompanhou. Ele também, existem as equipes de socorro, de auxílio. Também já lemos em vários livros. Né? Vão nos ajudar, né, para a gente ter aquela perturbação normal, sair dessas vibrações pesadas para uma coisa mais leve, realmente deve ser, né, até a gente ter essa readaptação, não deve ser mole. E o livro que o senhor falou aí, seu Roberto, Voltei, ele detalha o desencarne do Jacó. Isso. Ele vai mostrando tudo, vai mostrando, né, o doutor Bezerra, o irmão Andrade, a filha dele, pegam ele, levam aqui, levam ali, né? Levam ele depois para no plano espiritual, a colônia Miguel. Aquela travessia da ponte. Isso, né? Atravessa a ponte de uma dimensão para outra. Mas a gente vê que, apesar de todo esse cuidado com Jacó, que ele foi um grande trabalhador, né? E todo esse cuidado, com tudo aquele, né, que ele não fez, ele realmente não trabalhou muito o eu, né, o espírito, né, ele trabalhou muito o ego. Tanto que ele fala, tantos anos na mandança, né, ele está lá no livro, que ele fala que ele mandando, né,
acaba, né? Os 50 assim, anos, ele cita até a idade dos 50 anos que a gente está acostumado a mandar. E ele teve essa dificuldade. Mesmo ali nesse livro, né, depois ele recebe um amigo grande dele, que foi um encarnado que esteve aqui no final do século, né, XIX, né? O Bittencourt Sampaio chegou a presidente da FEB. Aí o Bittencourt Sampaio até aparece para ele como uma forma de estrela, depois que se materializa e vira o Bittencourt lá onde ele estava. Né? E a gente vai vendo que não se comenta nada sobre essa questão do anjo guardião. Nada. A gente vê que a praia dele está mais além disso. Sem dúvida. Está tão assim. Que ele já sabe quando a gente vai desencarnar. E aquilo que nós já falamos, o espírito, até o Jorge falou do negócio de cair nas emoções, entrava nas emoções aí. Nós entramos nas emoções fácil. Esses espíritos não, eles estão habituados. Eles já passaram por tudo isso, viram tudo isso e como é que se fala? Já conseguem, né, não se emocionar com isso, porque é um fato natural. Uma coisa natural, encarne, reencarne, desencarne. Desencarne, reencarne. É uma coisa, é um ciclo que nós temos que passar. Eles não ficam tão... Né? Eles ficam tristes, sim, quando a gente dá umas vaciladas na nossa caminhada e estamos perdendo tempo, né? Mas nós podemos sentir eles, lógico, vamos sentir que eles vão, né, mandar energias boas para a gente. Agora, quando a gente se equilibrar e se tivermos realmente muito equilíbrio, merecimento, pode ser que a gente tenha um contato um pouquinho maior com eles, com certeza. Vai depender mais de nós que deles. Isso aí nós temos que ter a máxima certeza. O Jorge falou ainda há pouco, nós temos que nos elevar nossas vibrações, se quisermos chegar a algum lugar. Senão vamos ficar no famoso... A Consuelo que adora essa palavra, no chiqueirinho, né, Consuelo? Ela adora essa palavra. Vamos continuar no chiqueirinho. Tá? Alguém quer comentar mais alguma coisa dessa pergunta? Eu gostaria, só para poder ilustrar, tem alguém querendo falar? Senão eu vou... Não falou. Consuelo, você quer falar no chiqueirinho, Consuelo? Quer não? É isso. Então, fala aí, Jorge. Com relação a essa quando a gente amadurece na lida espírita, amadurecer no trabalho, mas o amadurecimento é amadurecer mesmo, não é dizer assim, não, eu estou maduro, mas a leitura é muito precária, né? Entre outras coisas, a atenção, né? O escutar, enfim, mudança de certas condutas, é isso que eu estou me referindo, então essa maturidade. Se todos nós prestássemos atenção, por exemplo, no livro Voltei, você falou aí, o Bittencourt apareceu aquela estrela lá para o Jacó. E fora os outros amigos que eram todos da FEB, todos estavam desencarnados, né? Já fazendo a diferença. Você acabou de citar, cadê o guia espiritual? Talvez, quem saiba, até o Bittencourt já tinha conquistado uma posição, seja um intermediário do benfeitor do guia espiritual, mas ninguém mencionou nada. Então, eu vou falar aqui por mim. Eu acho que seja assim. Tá? Nós temos o amigo espiritual nosso, tá? Familiar, que está ligado aos espíritos chamados anjos de guarda. Está ligado a eles, que é o mesmo espírito que tem a responsabilidade, que é o anjo da guarda, do boneco aqui, porque todo mundo faz parte da mesma falange, não se fala em família espiritual. Então, esse pessoal das colônias espirituais, por exemplo, a gente tem a Mansão Paz, que é mais aqui próximo, na crosta. A gente tem aquela do fogo purificador, ali aquela nave, que ela desloca ali, também é um posto de socorro. Mas a gente tem a colônia Nosso Lar. Todo mundo tem como referência Nosso Lar. Portanto, os espíritos, esses que conduziram André Luiz, vamos pegar referência. Mas tem outros que lá estão, são espíritos bem esclarecidos,
mas o nome deles não é citado. Estão até mais acima de alguns daqueles ministros, que são ministros também. Tá? Então, eles nos conhecem. Na hora do sufoco, quando nós estamos aqui encarnados, ou você falou do Jerônimo, que é o passa-régua, né? Na hora do óbito, quem vem acabar de executar é ele, para desligar. Então, são esses espíritos que, na hora de uma necessidade nossa, eles vêm com uma autorização para nos assistir, para nos auxiliar. Olha, o fulano de tal precisa, está na hora da gente dar uma assistência aí. A família está passando necessidade, é ele que tem condições de ocupar aquela vaga, aquele emprego lá para ajudar a família. E, às vezes, é uma boa colocação. E, entre outras situações, né? Olha, a fulano de tal está passando por um processo obsessivo. Está na hora a gente orientá-lo. A mãe do Sabino, Dona Elzinho, lá do Ação e Reação, né? O Barão. Chegou aqueles espíritos também, tudo em forma de estrelas, né? Exato. E a gente, né, quer referência. Em nome de quem? Tudo em forma de estrela, né, que apareceu lá. Mas, né, ninguém deu o nome. Alfa, Centauros, Sirius, que apareceu lá. Uma é minha amiga, né? La Sirius. Tô mal. Opa, aí tá. Sonhar não paga nada, né? Me socorre, porque eu tô falando mentira. Bom, seu Roberto, vamos reler a pergunta e ler a resposta? Vamos. Só essa resposta já me satisfaz tremendamente. Eu já me sinto bastante feliz. Vamos lá. Na vida espírita, reconheceremos o espírito nosso protetor? De certo. Pois não é raro que tenhas conhecido antes de encarnar. Então, só essa resposta aqui já me deixa feliz. Eu conheci meu espírito protetor desencarnado. Eu conheci. Você conheceu, todo mundo conheceu. Né? Estudou o livro dos Espíritos, viu essa resposta, já é uma alegria, uma satisfação que nós não estamos totalmente desamparados. O espírito protetor nosso esteve conosco enquanto desencarnado. Eu acho que já é o suficiente. Eu acho que já é o suficiente. O espírito protetor, ele não está conosco somente nessa encarnação, né? Nós sabemos que ele vem conosco há muitas e muitas encarnações, quer dizer, já o conhecemos, né? Talvez não assim fisicamente como a gente quer, né? Mas as vibrações dele são diferentes, né? São bem diferentes. Ele é bem diferente da gente, tá? Mas está conosco. O tempo todo está conosco, não nos abandona em momento algum. E o que é mais legal, né? Os nossos detalhes, nossos porém, eles sabem tudo, ou seja, eles realmente nos ajudam ao máximo para a gente. Não, nós nos corrigimos, mas a ajuda deles deve ser. Nós não temos nem ideia. Temos isso aí, os espíritos mais próximos, familiares, amigos, tal, acima um pouco, instrutores e tal. Os que se afinizam mais diretamente conosco, né? Mas aquela resposta que o Alexandre deu no Missionário da Luz, quando pergunta sobre o Sergimundo, que ele fala a ficha dele não está aqui comigo, essa resposta mostra que lá eles realmente sabem quem somos nós. Nem o Alexandre, todo respeito, com toda a amizade que ele tinha com o Sergimundo, não sabe quem é o Sergimundo. Tá? Quem conhece o Sergimundo está lá em cima com a ficha do Sergimundo na mão. E nossa fichinha está na mão de um deles. Né? Eu acho que nós chamamos assim um código de barra. Nosso código de barra está lá. Eu, quando procuro meu código de barra no meu guarda-roupa, eu já vi que está faltando a opção de tracinho. Já. Então, cada idade. Está tudo lá. Aqui, com relação à pergunta aqui, eu estava aqui pensando nisso, você falou do Missionário da Luz. Todos aqueles espíritos construtores, o Sergimundo conhece todos eles. O que vai ficar com ele durante o período de assistência, quem é? O Herculano.
Aí. E não é Pires. Oi? Como é que é? E não é Pires. Exato. Herculano Não é Pires. Pires. Não é ele. Não. Mas é o Herculano, né? Que poucas vezes é citado ali. E os espíritos construtores, o pessoal de cima, eu não sei nem o nome, que não é citado lá, não é mencionado. Não é? Então. Se quiser o nome de um, eu te dou. Apuleio. Apuleio. Tem um Apuleio lá, tem um Manassés também. Aqui, não tem as conhecido antes de encarnar, né? Pois não é raro. Que não tem as conhecido, é o que o Roberto acabou de comentar aí. Então, só que nós estamos escafando, né? A gente esquece. Bom, deu a hora certinho, 8h30. Tivemos 2 perguntas hoje, olha que beleza, né? Que já tinha começado uma semana passada, também já ajudou, né? E semana que vem, 507, né? Pergunta 507. Isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Elisa, Consuelo, Dona Lourdes, Nice. Nice está no 11, não tem como falar, né? Tudo bem, Elisa? Está calada? Tudo certo. Estou calada aqui que o alarme aqui do lado disparou. Ah, beleza, isso aqui. São teus amigos. Não é o lixeiro hoje, é o alarme. Não, o lixeiro já passou. Agora tem um alarme aqui que está disparado. Tá ouvindo? Vai ser a noite inteira. Vai ser a noite inteira essa porcaria. Ah, que isso? Eles vão embora e deixam aí disparado. Corta a luz deles, Elisa. Dá um jeito aí. Dá vontade. Dá vontade. Tá vendo? Olha a ideia do cara que quer ir para nosso lado. Né, corta a luz dele. É, o sindicato. Mas aí eu ligo o ar-condicionado e mesmo assim... Preciso falar mais? Pois é. Fica aí a noite inteira disparado. Eu sei, é complicado. E eu não moro exatamente do lado. Imagina o pessoal que mora aqui no apartamento do lado, que é colado com eles. Bom, tudo bem, né? Consuelo, tá legal? Tudo bem? Tá sim, tudo bem. Tá legal. Nisso também, a Nisso está do ônibus, né? Valeu, Nisso. Valeu mesmo aí pela presença, tá? Bom, e ela tá falando que tá tudo bem também. Jorge, então, hoje é quarta, sexta-feira no Mundo Maior, tá? Sexta-feira é Mundo Maior. Segunda-feira, Evangelho segundo o Espiritismo, já estamos no capítulo 18 e já vamos para o item 3, tá? Já lemos 1 e 2, ok? Então, Jorge, é contigo agora, pode assumir. De Casimiro Cunha, o bem agora. Trabalha constantemente, servindo, amando, hora a hora. A ação é força divina, se faz o bem agora. Se bondade e entendimento, onde estejas, mundo afora, todo passo leva a Deus, se fazes o bem agora. Faze o bem quando puderes. Pede a vida andando à frente. Diz a morte, a retaguarda. Olha o tempo, minha gente. E assim,